A tela, sim. Sim? Ótimo. Beleza. Acho que vamos ser só nós 4 aqui hoje, mais tranquilo. O pessoal vai entrando devagar mesmo. No final da aula já tem mais gente. É verdade, sempre entra mais no meio, mas aí a gente começa aqui e depois vai chegando o pessoal. Ó, vamos fazer o mesmo esquema de sempre, de passar uma diquinha rápida, algum conteúdo gramatical e depois uns exercícios de interpretação de texto. Hoje o conteúdo gramatical vai ser sobre vírgulas. Eu fiz isso porque eu sinto que é uma progressão natural a gente pensar a escrita e aí começar a pensar o formato dela, as coisas que contornam ela, e como vocês estão tendo agora as oficinas de escrita com o Chico, eu achei que ia ser uma boa a gente passar por algumas regrinhas básicas de pontuação escrita nessa semana e na próxima, antes de a gente entrar de férias, para quando vocês forem fazer os textos de vocês, tanto da prática da redação quanto esses textos mais literários que o Chico está trabalhando com vocês, vocês saibam como formatar eles, como deixar eles de um jeito que se adeque ao modelo ou que construa melhor a ideia que vocês têm para passar. Mas antes de começar uma introdução mais filosófica sobre por que pontuação é importante, eu queria passar, como sempre, os meus contatos, para quem ainda não tiver, eu realmente encorajo vocês a, toda vez assim, tá fazendo exercício em casa, ou mesmo, sei lá, tá preenchendo um documento no trabalho, tá fazendo qualquer coisa, que ficou em dúvida sobre como escrever alguma coisa, não entendeu bem um texto, pode mandar no WhatsApp, pode me mandar no e-mail, pode me mandar no Instagram, do jeito que vocês se sentirem melhor. E assim que eu puder, eu respondo. Às vezes, durante o dia, eu não consigo responder porque eu estou em horário de trabalho, mas sempre eu vou responder assim que eu puder. E eu fico muito feliz quando vocês mandam, porque eu fico muito feliz de ver o envolvimento de vocês com a matéria. Ok, vamos lá. Dica do dia: agente separado ou agente junto. Isso é uma coisa que todo mundo erra o tempo todo, porque as duas palavras são idênticas, a gente fala exatamente do mesmo jeito, só que elas têm sentidos muito diferentes. E quando a gente escreve, é importante marcar que a gente sabe essa separação, para mostrar para o nosso avaliador, o avaliador da redação, que a gente sabe que existe uma diferença aí na escrita. Então, é bem simples a regra, uma vez que a gente aprende, entende a diferença, a gente nunca mais erra. É só uma coisa que acaba que no dia a dia a gente acostuma fazer de um jeito e não para mais de fazer desse jeito. Agente separado, a espaço gente, significa nós. E agente, tudo junto, significa alguém que faz alguma coisa, uma coisa que realiza um processo. Como assim? O agente substitui as pessoas, este grupo. Então, é uma forma de dizer que esse agrupamento de pessoas fez alguma coisa. Gente é de conjunto de pessoas mesmo. E enquanto no agente tem a ver com o verbo agir. Então, é aquele que age é o agente. Então, em um vem de gente, grupo de pessoas, e no outro de agir, o verbo, a ação. E aí, quando você entende essa diferença, fica muito fácil saber quando usar um, quando usar outro. O separado tem o gente sozinho, porque está falando de gente, pessoa, e o agente tudo junto é porque agir também é parecido com o agente tudo junto. Vamos para exemplos. A gente foi à praça. A gente, grupo de pessoas. Nós fomos à praça. Então, esse agente é separado. Não acredito que a gente, separado, não vai conseguir se ver. Não acredito que nós não vamos conseguir nos ver. Então, a gente separado, porque está falando do conjunto de pessoas que somos eu e você, nesse caso. Vi aquele filme do Agente Secreto 007. Agente é junto porque, nesse caso, é a pessoa que age secretamente, é o cara que trabalha em segredo, ele é um espião. Agente, do verbo agir, junto. O soldado foi o melhor agente da operação. O soldado foi o melhor agente, ele foi o que agiu melhor. Então, do verbo agir, agente, tudo junto. Tá baixo o volume, gente? Eu acabei de ver uma mensagenzinha aqui me avisando que tá baixo, eu consigo aumentar um pouquinho. Ver se assim fica melhor. Como tá para vocês? Alguém me responde aí, me avisando se tá melhor ou pior. Que eu aumentei o volume no computador.
Pessoal, alguém tá aí? Oi, perdão, eu não ouvi. Ah, Desculpa. tá tranquilo. Tá baixo o meu volume? Vocês querem que eu aumente um pouquinho? Não, tá tranquilo. Foi eu que estava ausente. Desculpa. Ah, não, beleza. Ok. Parece que meu computador tá baixando o volume do meu microfone sozinho. Não, tá ótimo. Eu tava o Aqui tempo pra todo mim aqui tá ouvindo, tranquilo. Então, só que beleza. eu tava um pouquinho longe e não podia responder, mas tá ótimo. Então, ok. Vou continuar então, gente. Vocês entenderam essa questão da separação? Sim, Sim. Ótimo. Só uma diquinha rápida pra gente. Agora vamos para a pontuação. Ok, a gente tem muitos jeitos diferentes de pontuar uma frase. E isso aconteceu na história da língua, porque quando a gente ia escrever uma coisa, a gente estava registrando a fala. E a fala tem tempos e níveis de intensidade diferentes para acontecer. Por causa disso, a gente precisava de sinais que marcassem essas diferenças. Então, se eu estou gritando uma coisa, eu preciso de um jeito de mostrar que eu estou só gritando e não falando. Se eu estou perguntando uma coisa em vez de afirmando, também é muito importante que tenha algum sinal que demonstre para as pessoas que isso é uma pergunta e não uma afirmação. Porque se eu vir e pergunto, vamos pensar, sei lá, o João está traindo a Maria? Se isso não for uma pergunta, se a pessoa não entender que isso foi uma pergunta, do nada eu criei um boato falso. Então eu pergunto, o João tá traindo a Maria? E coloco uma interrogação para mostrar que é uma pergunta. Se eu só falasse, o João tá traindo a Maria, alguém podia pensar, meu Deus, o João tá traindo a Maria. E sair espalhando isso por aí, quando não era verdade, eu estava só perguntando. Eu não sabia essa informação. Então, ter esse tipo de diferenciação é muito importante para a gente entender por que a frase está construída desse jeito. Isso começou a acontecer quando as pessoas começaram a registrar textos de teatro e na Grécia, para conseguir mostrar a interjeição do ator quando ele deveria falar. Então, eu estava escrevendo uma peça de teatro e falou: isso aqui o ator vai falar gritando. Aí botava uma exclamação, que era para mostrar força. Ou então, esse aqui o ator tem que falar perguntando para o diálogo fazer sentido. Aí fizeram o símbolo da interrogação. Ou, para indicar quem está falando no teatro, você coloca entre parênteses o nome da pessoa que fala antes do texto. E aí vem os parênteses, separando essa indicação do resto do texto. Ou às vezes um travessão também para marcar uma fala, ou quando você está citando uma coisa que outra pessoa falou, você precisa de um jeito para mostrar que essa frase não é sua. Aí você destaca ela com as aspas, e assim por diante. Com o tempo, as coisas foram evoluindo e a pontuação foi ficando cada vez mais complexa, a gente tendo cada vez mais tipos de pontuação. E não é esperado que todo mundo que está fazendo o Enem, que está fazendo uma prova de nível médio, saiba usar com perfeição todos os tipos de pontuação. Não é esperado que vocês saibam usar com perfeição o travessão, o ponto e vírgula, que é super confuso, pontuações assim mais complexas, vocês não precisam se preocupar. Vocês precisam se preocupar com o que é mais básico, que é ponto, vírgula, interrogação, exclamação, reticências e aspas. E os parênteses também dá para saber. A exclamação e a interrogação vocês vão usar mais para interpretar os textos que vão estar no texto da prova do que para escrever a redação de vocês. Então, é mais importante que vocês saibam identificar o que eles significam quando vocês veem, do que saber todas as regras para usar. Mas o ponto e a vírgula, vocês precisam saber as regras para usar. Porque senão, cada vez que vocês erram, 3 pontinhos a menos ali, vai comer na redação de vocês. E também porque o ponto e a vírgula são os dois sinais mais básicos da nossa linguagem. Eles estão em quase tudo que a gente escreve. E é muito importante saber usar eles, porque eles têm o poder de mudar, de fato, o significado de uma frase. E pensando nisso, eu separei esse quadrinho aqui para vocês, que vocês podem usar se vocês quiserem, printar a tela, ou mesmo eu mando para vocês depois, é só me lembrar. Que para vocês saberem assim a ideia básica de tudo. Mas para focar mesmo a aula de hoje, eu vou falar ponto final e vírgula.
Na aula específica de hoje, eu vou falar de vírgula, na próxima aula eu vou falar de ponto final, e aí eu vou passar um pouquinho mais rápido pelos outros sinais. Por que isso? Porque a vírgula é que tem as regras mais difíceis. Oi, professora, você volta só um slide que eu vou dar um print? Ah, claro, pode printar aí. Espera só um minuto. Ai, peraí. Deu, obrigada. Ok. Enfim, como eu estava dizendo, eu vou focar um pouquinho mais na vírgula, porque ela é a mais complexa, é a que precisa de mais esforço, e depois a gente vai passar um pouco mais rápido por todos os outros. A vírgula pode ser usada em várias situações, mas a melhor forma da gente entender a vírgula é entendendo antes o ponto final. Por quê? Porque o ponto final marca o final de uma frase, ou o final de uma linha de pensamento, ou uma pausa longa. Essas são as 3 situações em que vocês vão usar o ponto final. Então, pensa aqui na frase que eu acabei de falar. Eu estava citando várias coisas. Conclusão de uma frase, fim de um pensamento, pausa longa. Quando eu terminei isso e fui começar outra fala, o que eu coloco aqui? O ponto final, que é o momento em que eu paro para respirar. Esse momento, normalmente, que você para dar uma respiradinha assim, esse é o momento do ponto final. Quando você está concluindo uma ideia antes de começar outra. Quando você está concluindo um grupo de pensamentos antes de demonstrar outro. Isso normalmente vai acontecer com frases, mas às vezes vocês vão ter coisas mais longas que precisam do ponto final. Então, se vocês estão escrevendo várias orações em sequência, todas dentro da mesma frase, elas vão estar com vírgulas, mas no final você sempre vai ter um ponto final. Sempre termina coisas com ponto final. Essa é a lógica básica. A vírgula, ela já é uma pausa mais breve. Ela serve para mostrar que não existe uma associação muito grande entre as duas coisas que estão nas duas extremidades da vírgula. Então, por exemplo, se você está citando várias coisas, eu tenho que comprar leite, ovo, tomate, maçã, veja e água sanitária. Todas essas coisas, elas não têm realmente uma ligação entre si. Elas têm mais uma ligação com aquilo que estava no início da frase, no início da oração, que era o eu tenho que comprar. Mas, ainda assim, a gente tem uma junção delas na mesma frase. E aí, para mostrar que existe uma separação, que elas não estão totalmente linkadas entre si, a gente coloca as vírgulas para separar, para enumerar essas coisas. E também se eu quero destacar uma coisa da frase, se eu quero falar que algo está num lugar um pouco estranho para se estar dentro daquela oração. Então, por exemplo, se eu vou chamar uma pessoa durante uma frase, não tem um lugar específico na oração para aquela palavra. Então, se eu estou falando e falo, por exemplo, Bela, se você olhar aqui, e aí, o que essa frase significa? Bela, sou eu chamando ela. E aí, se você olhar aqui, é a frase. Se você olhar aqui, é uma frase que faz sentido sozinha, uma oração que faz sentido sozinha. Mas o Bela está aqui para chamar a Bela. Não está realmente diretamente relacionado com a frase, mas não tem uma pausa longa o suficiente, uma distância longa o suficiente, para eu chamar de um ponto final. Então, eu coloco uma vírgula e depois o resto da frase. Isso, Bela, se você olhar isso aqui, é um vocativo. Quando eu chamo alguém para prestar atenção, quando eu falo com a pessoa diretamente, chama vocativo, sempre separado por vírgula. Então, é isso aqui. Pausa breve entre orações, deslocar uma parte da frase que normalmente não ficaria ali. Eu coloco a vírgula. A gente tem aqui 3 regrinhas básicas que eu vou passar para você hoje, depois eu vou passar mais. A gente está pensando como usar e como não usar. Mas enquanto vocês dão uma olhadinha nesse quadro, gente, vou só mandar uma mensagem para minha mãe, porque ela me ligou e eu não posso atender, eu vou só mandar uma mensagem para ela falando que eu estou em aula. Que amanhã, gente, não deixa ela sem notícia. Ai, deixa eu te falar. Pronto. Ó, não separar o sujeito do verbo. O que é verbo e sujeito? Alguém sabe? Pode me falar?
O que que é verbo e sujeito? Isso. Uai, verbo é ação, né? É Isso. fazer, comer. E sujeito é a pessoa. E sujeito. Alguém pode me falar o que é sujeito? O verbo já está definido. Ela acertou. Vamos lá, pessoal. Participa aí. É quem faz a ação. Isso. Tipo assim. Bela vai comer, tipo assim. Muito bem. Sujeito é quem faz a ação e o verbo é a ação. Vocês percebem como essas coisas estão muito ligadas entre si? Quem faz e a coisa que a pessoa faz estão muito próximas na frase. Então, se você põe uma vírgula, você quebra um raciocínio que não deveria ser quebrado. São coisas muito juntas, então elas sempre vão continuamente, assim. Vocês não colocam uma separação entre elas. Olha só esses exemplos aqui. Eu irei muito bem na prova. Não é eu, vírgula, irei muito bem na prova. Porque eu sou quem faz e ir é a ação. Então não tem por que eu colocar uma pausa entre quem faz e a ação. Estou mantendo o foco nessa reta final. Não, quando a gente vai falar, percebe o tanto que é rápido. Estou mantendo. Não é estou mantendo o foco na reta final. Ninguém fala com essa pausa, porque essas ações estão muito juntas, essas duas palavras estão muito juntas na lógica da língua. E aí pensar isso é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente está fazendo frases mais longas, a gente tem um impulso de colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, porque a gente cansou de falar e quis respirar naquela hora. Mas é importante distinguir o que é uma pausa de pensamento e o que é uma pausa quando a sua respiração ficou meio errada na frase. Não colocar a vírgula em qualquer sinal de respiração. Colocar a vírgula nos momentos em que ela deve estar. E se as duas coisas estão muito juntas na lógica, tanto o sujeito que age, quanto a ação, o verbo, quanto o verbo e complemento do verbo, então é mantendo. Mantém o quê? Mantém o foco nessa reta final. Então, também não vai ter vírgula, porque manter o foco está tão próximo quanto estou mantendo. São duas coisas muito juntas e que não funcionam sozinhas. Se elas não funcionam sozinhas na frase, não tem vírgula. A vírgula é quando a coisa funciona sozinha. Aí, assinalar vocativo, que é o que eu estava explicando agora. O vocativo é quando você tem essa coisa separada dentro da frase para chamar a atenção de alguém. Posso ajudar, senhor? Esse tem uma vírgula entre o ajudar e o senhor, porque senhor é para chamar a atenção da pessoa e falar, ó, estou falando com você. Senhor, vírgula, posso ajudar? Posso, vírgula, senhor, vírgula, ajudar? Sempre, em qualquer situação, vai ter essa pausa, porque você não está construindo a frase com o vocativo. O vocativo evoca, chama a pessoa com quem você está falando nesse momento. E aí a vírgula com a conjunção pois. O pois, ele significa porque e ele tem um sentido de acrescentar informação. Mas é assim, você tem uma frase completa e aí você coloca um pois, ou um porquê, um logo e mais informação. E tudo isso pode ter pausa de vírgula porque é uma informação não essencial para essa primeira oração, para essa primeira frase mais simples. Então, essas coisas que você vai acrescentando que não são essenciais, todas podem ter separação de vírgula. Aí, como que a gente faz, então, um teste para saber se tem vírgula ou se não tem? A gente tira a coisa que a gente quer colocar depois da vírgula. Se a frase fizer sentido sem a coisa, pode pôr a vírgula. Se a frase ficar muito esquisita sem a coisa, tem que colocar a vírgula. Essa diquinha rápida, eu vou até repetir ela porque ela é muito boa. Tampa, escreveu, pensou, será que aqui tem uma vírgula? Tampa a parte onde você quer colocar a vírgula. Fez sentido sem ela? Pode pôr. Não fez sentido sem a coisa? Não tem vírgula. É uma parte essencial da oração. Porque quando a gente lê, a gente já está acostumado a ouvir as frases completas. E aí, se a gente tira um pedaço e percebe que ela ficou incompleta, a gente já sabe que aquilo é uma oração toda junta, não tem vírgula ali. A gente consegue usar o nosso inconsciente, o nosso aprendizado inconsciente da língua, para testar e descobrir, mesmo sem ter que decorar todas as 20 e tantas regras de vírgula que existem, a gente já consegue saber
como que a gente escreve um texto sem errar as vírgulas. É só ir fazendo esse teste. Aí, o que que acontece? Esse teste, normalmente, a gente vai lembrar de fazer ele quando a gente está em dúvida. Mas tem os aprendizados errados de vírgula. Esse de botar a vírgula separando o sujeito do verbo é um grande aprendizado errado. Muita gente tem esse hábito. Como que a gente desfaz esse hábito dentro da gente sem ter que ficar decorando regra de gramática? Fazendo exercício e olhando a resposta. Se a gente faz um exercício, erra e depois olha a resposta e tenta fixar aquela resposta, tipo, nossa, eu errei porque eu separei o sujeito do verbo. Facilita muito para isso não acontecer mais. A gente consegue ter um aprendizado contínuo dessas regras com o exercício, sem precisar ficar estudando teoria e ficar repetindo aquela coisa lá até fixar no cérebro. Então, assim, as duas coisas mais importantes para saber sinais de pontuação, para não errar isso mais. Prestar atenção em exercícios que a gente faz quando a gente errar, quando o professor corrigir, se a gente mandar uma redação para correção e ela voltar com uma correção de pontuação, a gente prestar bastante atenção naquilo, rever as revisões que os professores fazem, rever as respostas de exercício, entender por que a gente errou, e também fazer esse teste de tirar uma parte, ver se ainda faz sentido. Entenderam? Luiz, então, tipo assim, a vírgula, ela separa duas orações completas. Então, tipo assim, a oração que faz sentido. Aí eu vou e separo com vírgula. É tipo isso, então? Se a oração tá completa sozinha, você separa com vírgula. Mas também pode ser que pedaços dessa oração que não são essenciais também podem estar separados por vírgula. Então, por exemplo, hoje eu vou às compras. Hoje, vírgula, eu vou às compras, faz sentido. Porque se eu tirar o hoje, eu vou às compras, já está completo. Se eu acrescento hoje, é uma informação adicional. Essa informação adicional pode estar separada por vírgula, entendeu? Beleza. Ok. Então, vamos ver se todo mundo entendeu mesmo. Exercícios de vírgula. Das redações abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente. Aí, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai passar por cada frase, vocês vão me falar. Que eu vou sair e entrar de novo, tá? Ah, beleza. Vou esperar você um pouquinho. Ó, gente, a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai passar por cada frase e vocês vão... Só um segundinho, gente. Ok, é porque a internet estava... Parecia que ia cair, mas não caiu. Vocês vão me falar se vocês acham que está certo ou não está certo. Vamos lá. Os candidatos, em fila, aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Vocês acham que essas vírgulas aí entre o em fila estão certas ou estão erradas? Vocês podem responder. Errado? Eu acho que tá certo. Ok. Porque tá falando uma ação. Não sei. Tipo, você tá falando. Eu não sei explicar. Eu acho que dá certo. Não, tá tudo bem, não precisa saber explicar. O exercício é para falar se você acha que foi, que tá certo ou que não tá certo. Então, a gente tem uma pessoa que acha que tá e uma pessoa que acha que não tá. Então, essa aqui estamos divididas. Vamos para a próxima. Em fila, os candidatos aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso. O que vocês acham? Eu acho. Você falou que acha que tá certo? Eu achei muita vírgula, talvez. Tipo assim. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Tipo, se não tivesse essa vírgula só mostrando que eles estão em fila e depois falando outra coisa. Talvez fizesse nesse sentido, eu acho. Então, eu acho que tá errado. Quem que é a Fernanda? É a Fernandinha que estamos na dúvida. Isso mesmo, pode ir na paz, assim, ficar em dúvida é normal, porque é muita informação. Ô, Alexandre, conta aí qual que é o número. Como é que eu vou fazer Pix se você sabe o número? Ansiosos, os candidatos aguardavam, em fila, o resultado do concurso. Certo ou errado? Você não atende, Marisa não atendeu o telefone? Ah, eu acho que tá certo.
Acho que tá certo? Certo. Ó, mais um. Ó. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso em fila. Se for um concurso de Errado. candidatos ansiosos, tá certo. Eu achei essa errada. Eu também. Se for um concurso de gente ansiosa, tá certo. Ó, último. Os candidatos aguardavam ansiosos em fila o resultado do concurso. Negócio. Tá certo, eu também acho que tá certo. Eu acho que essa tá errada. Porque essa segunda Agora me vírgula eu envia acho que tá errada. Porque tá tá certinho. gravado aqui. Ó, Depois agora tá no aplicativo. vamos pensar aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste de tirar a coisa para ver se ela era essencial ou não. E aí a gente decide se é. Vamos lá. Os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Essa frase fez sentido? Então a gente já sabe que o em fila pode estar entre vírgulas, porque ele, quando tirado, continua fazendo sentido. Então a gente já sabe que a letra A e a letra E estão certas. Ó, e a letra D também, porque o em fila aqui na letra D só não está entre vírgulas porque ele termina a frase. Então não tem uma vírgula no final. Todo cheio de cenoura, filé, exagerei na farinha. Oi? É isso que eu tô falando. Uhum. É isso aí. Então vamos, ó. Aí agora a gente tem aqui. Eu acabei de fazer. Vamos fazer a letra C aqui para porque ela tem menos vírgulas. Se eu falar, tirar o ansiosos. Os candidatos aguardavam em fila o resultado do concurso? Tá certo, faz sentido, né? O ansioso não é essencial. Então, como ele está fora de lugar aqui, ele pode ficar entre vírgulas. Aí, se a gente tirar o em fila, a gente já sabe que dá tudo certo. Então, a letra C dá tudo certo. Agora, vamos olhar a letra B. O em fila, a gente já sabe que pode ficar entre vírgulas. O ansiosos também. Agora, esse vamos número, tirar o aguardavam? ele mesmo? Ele te respondeu com áudio? Não, respondeu não. Com áudio, não? Não. E se for outra Fernanda, eu pessoa? acho que você está desmutada sem querer. Peraí. Eu tô... Tranquilo, vamos lá. Desculpa, professor. Imagina, acontece com todo mundo. A vida do Zoom é essa mesmo. Em fila, os candidatos ansiosos do resultado do concurso. Se eu tiro o aguardavam, fica esquisito. Aí fica melhor se a gente fizer se a gente fizer sem a vírgula. A frase faz mais sentido. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Então, a gente já sabe que a letra B tem 2 vírgulas certas, mas tem uma coisa entre vírgulas errada, que é o verbo, o aguardavam. Então, ele está separando os candidatos, que é o sujeito, de aguardavam, que é o verbo. Os candidatos é quem aguarda, aguardar é a ação. Separa quem faz da ação. E aí isso tira o sentido da frase, que cria uma quebra esquisita, e aí fica ruim. Então, a resposta é a letra B. Entenderam? Que seria o Sim. errado. O errado é o B? Isso. Que O não errado- está corretamente. É porque aqui, ó, se vocês repararem, a questão está pedindo qual não está pontuada corretamente. Isso aqui de ficar confuso porque a questão está te pedindo para apontar errada é uma coisa que o Enem não faz, porque o Enem tenta evitar que você marque a alternativa errada por desatenção. Aí, esse tipo de problema de não ver o não no comando da questão, vocês não precisam se preocupar, porque não vai acontecer no Enem. Mas aqui está pedindo para colocar a resposta errada, que não está pontuada corretamente. Eu tento pegar esse tipo de questão que fala para você marcar errada para a monitoria, porque aí vocês leem mais frases que estão certas. Isso ajuda a fixar.
Então, para a sala de aula, é muito bom a gente ter exercícios que pedem para marcar errada. Mas na prova, vocês só vão ter exercícios que pedem para marcar a certa, beleza? Beleza. Ok, então vamos passar para a próxima. Atendo-se aos enunciados que seguem, sua tarefa consistirá em analisá-los, levando em consideração o uso ou não da vírgula. Em seguida, ative seus conhecimentos no sentido de deixar registradas as impressões obtidas por meio de tal análise. Vamos lá. A mãe da garota eufórica resolveu buscá-la mais cedo no colégio. A mãe da garota, eufórica, resolveu buscá-la mais cedo no colégio. Vocês percebem a diferença entre essas duas frases? Alguém pode me explicar o que tem de diferente? Em uma parece que a garota é eufórica. E na outra parece que a garota... que a mãe tá eufórica. Isso. É isso mesmo. Por quê? Porque essa separação, esse destaque que a vírgula faz, muda o sentido da frase. Nos lugares onde essa separação... A gente, desculpa que passa muita moto, viu? Nos lugares onde essa separação não é essencial, não é obrigatória, a separação existe para a gente criar uma distância entre a coisa que está antes e a coisa que está dentro da vírgula. Olha só, a mãe da garota eufórica. A coisa mais próxima de eufórica é garota. Então, a gente já decide que eufórica é a garota. Quem está eufórica aqui é a garota. Mas quando a gente cria essa separação, a gente permite juntar o que está dentro da vírgula com tudo que está antes da vírgula, não só com a coisa que está imediatamente antes. Então, em vez de ser a garota eufórica, é a mãe da garota que é eufórica. Então, são duas características da mãe aqui. Ela é mãe da garota e ela é eufórica. Se fosse aqui também, a mãe da garota resolveu buscá-la mais cedo do colégio, eufórica, eu também colocaria entre vírgulas, e aí o sentido também é o mesmo. Opa, pera. Eu junto tudo que está antes da vírgula com o que está depois. Você cria essa separação para criar essa sensação de dois conjuntos diferentes. Tem um conjunto do que está antes da vírgula, o conjunto do que está dentro das vírgulas e o conjunto do que está depois das vírgulas. Entendeu? Eu vou trabalhar isso mais depois. Então, assim, tudo bem, se ficar um pouco confuso, tá? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem que isso existe, que você pode ter situações em que a vírgula não é essencial e ela depende do contexto. Então, as regrinhas que a gente viu hoje são para quando a vírgula é essencial, que você tampa o que está dentro da vírgula, o que está depois ou antes da vírgula, e vê se a frase ainda faz sentido. Se fez sentido, você deixa a vírgula ali. Se não fez sentido, você tira a vírgula. Mas aí existem situações em que vai fazer sentido com ou sem a coisa, mas você pode colocar a vírgula. Essas situações a gente vai ver outro dia, beleza? Beleza. Agora, para acabar, eu vou até pular esse aqui, que eu vou passar só um exercício para não segurar vocês demais. Que é um texto maior que eu peguei de interpretação de texto, mas que eu queria muito fazer com vocês justamente por ser maior e mais complexo. Vamos ler ele aqui só. Eu vou ler com vocês e aí depois vou dar um momento para vocês relerem. E aí a gente conversa sobre a questão. Deixa eu só beber uma água aqui, porque senão minha voz vai acabar. Luísa, sabe uma coisa que eu acho que, tipo assim, confunde, pelo menos na hora de escrever, que é a vírgula e o ponto vírgula, sabe? Que eu vejo muito no livro, assim, eu acho muito chique, tipo assim, saber usar o ponto vírgula. Aí, eu queria muito fazer uma redação onde eu soubesse usar o ponto vírgula, só que eu fico com medo de fazer uma coisa que, tipo, seja errado. Porque eu já vi ponto vírgula separando, tipo assim, a casa, o portão, o não sei o que, aí era ponto vírgula, não era vírgula separando. E também já vi separando só vírgula. Eu sempre presto atenção, assim, mas parece a mesma coisa, né? Mas não é igual, né?
É e não é, porque o ponto e vírgula está entre o ponto e a vírgula. Então, quando você precisa de uma pausa um pouco mais longa que uma vírgula, mas não o suficiente para ser um ponto final, você usa o ponto e vírgula. Aí ele tem regrinhas muito específicas e ele é muito usado ou para você fazer assim, itens, quando você está citando A, B, C, você coloca no final de cada um dos itens o ponto e vírgula, para mostrar que são vários, e ponto final só no último. Essa é a regra básica para se usar sempre. Quando você está separando itens maiores, então itens que não são só uma palavra, são tipo pequenas frases, você bota ponto e vírgula também em vez de vírgula, para ficar mais claro. E os outros usos são mais literários mesmo, para você dar essa pausa mais, mais dramática. E aí, assim, se quiser, você pode me chamar no WhatsApp depois que eu te passo as regrinhas direitinho, porque ele é realmente muito específico e ninguém espera que ninguém use, tá quase caindo em desuso. Pois é, mas eu acho tão bonito na hora que eu vejo. Eu acho bonito também, eu uso sempre que eu posso. Mas foi difícil para aprender, eu levei uns anos. Vamos lá, então, vamos ler isso aqui. Isso aqui é Clarice Lispector, gente. Ela escreve no modelo de fluxo de pensamento, como se fosse pensamento mesmo, como se ela estivesse falando. Então, é ótimo para olhar a pontuação nela, inclusive. Não é o objetivo do exercício de hoje, mas só um parênteses, porque ela faz justamente essas marcas da fala para pontuar o texto. E ela escreve assim, belíssimamente bem. Então, é ótimo. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca ouvi palavra mais doida. Inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da imanência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Isso é do A Hora da Estrela, da Clarice. É um texto confuso, então eu vou dar um minutinho para vocês lerem de novo, sem eu lendo, porque às vezes fica mais fácil de entender. Tudo bem, gente? Podemos ir? Tudo bem se vocês não tiverem terminado de ler. É só para a gente ter uma olhada a mais pelo texto. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 77, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador. Então, antes de olhar as alternativas, vamos pensar sobre essa pergunta. Peculiar significa esquisito. Então, está falando que a escrita da Clarice é muito específica, uma voz do narrador muito diferente, muito esquisita. E que essa aqui mostra isso muito claramente. Esse excerto, esse pedaço de texto que eles separaram para a questão, que é do Enem de 2013, é um exemplo dessa esquisitice da Clarice. Vamos olhar
as razões pelas quais ela pode ser esquisita. O narrador observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens. O narrador relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. O narrador revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. O narrador admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Ou o narrador propõe-se a discutir questão de natureza filosófica e metafísica incomuns da narrativa da ficção. Essa é uma questão bem difícil do Enem, porque o texto da Clarice é muito confuso, muita gente debate o que significa, mas é importante a gente também entrar em contato com essas questões da monitoria aqui para a gente conversar sobre como fazer esse tipo de questão. Eu separei ela aqui para fazer com vocês, eu não vou perguntar ainda o que vocês acham que é a resposta, justamente para a gente ter essa ideia de como navegar o caminho de uma questão. Tem um texto longo, difícil, e que tem questões muito específicas sobre a interpretação desse texto. Então, o texto da Clarice aqui, lendo 2 vezes, a gente chega à conclusão de que ela está falando que tem sempre uma razão anterior para tudo. Então, a gente tem uma coisa que aconteceu, e aí você quer contar essa coisa que aconteceu, mas sempre teve uma coisa que aconteceu antes que influencia isso, e antes, e antes, e antes, e acaba que nenhuma história tem um começo de verdade. Sempre tem um sim antes. Sempre tem a pré-história da pré-história, pré-pré-história. E aí ela fala que existem umas palavras esquisitas, uns porquês esquisitos que ela ainda está investigando, e que ela não sabe como começar a explicar as coisas, porque ela está aprendendo os porquês e porque ela precisa do fim que justifica o começo. Ou seja, ela está confusa. Ela está confusa com onde começam as histórias que ela quer contar, ela está confusa com as razões pelas quais essas histórias existem, e ela está confusa com quem ela é nesse meio todo. Aí a gente pensa aqui, quais são as alternativas? A Clarice observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens? Não, ela não está indiferente, pelo contrário, ela está questionando muita coisa, ela está um turbilhão de pensamentos ali. Isso não é indiferença, isso é o contrário da indiferença. Ela se importa muito com o que ela está escrevendo, por isso que ela está confusa. Ela relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os... eu dando spoiler aqui da resposta. Ela relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem? Não, o contrário disso. Ela está justamente investigando motivo demais e está paralisada por causa disso. A gente sabe que não é isso. Ela revela-se como um sujeito que reflete sobre questões existenciais sobre a construção do discurso? Uai! Se ela está falando sobre o início da história, se ela está falando sobre as razões da história, talvez ela esteja questionando sobre a existência e a construção do discurso. Então, vou segurar essa aqui. Ela admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas? Um pouco, porque ela fala de felicidade, palavra mais doida, ela fala sobre o fim, a morte, não saber exatamente como contar, pode ser. Ela propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica? Não, ela está falando sobre contar a história, ela não está falando sobre o Big Bang, nem nada disso. Ela está só dando um exemplo dessa sensação de que o começo vem sempre antes. Então, a gente está aqui entre 2 possibilidades maiores, a C e a D. Como que a gente decide? Vamos reler as 2. O narrador revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso? A gente tem a Clarice falando sobre questões existenciais. O que são questões existenciais? O sentido da vida, o sentido da morte, o que é felicidade, por que eu estou aqui. E ela faz essas perguntas. Ela pergunta o que é felicidade, ela fala sobre a morte, parecer dizer muito sobre a vida. Isso são questões existenciais. E a construção do discurso? A construção do discurso também, porque ela fala sempre do início da história, onde está o início da história, onde está o início da história, isso é a construção do discurso. Construção do discurso é a construção das histórias que a gente conta. Agora, então essa parece bem certa. Se a gente for na D,
Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas? Olha só, ela fala sobre a dificuldade de escolher palavras, mas a dificuldade de escrever a história que ela relata para gente não é a escolha de palavras, é a escolha do início. Então, essa aqui não está errada, mas está meio esquisita. Assim. Ela poderia estar mais certa. Então, a gente chega à conclusão de que a resposta é a C. Ah, Luísa, mas eu não cheguei a essa conclusão, não. Fiquei bem confusa, achei muito esquisita a Clarice. Sim, ela é muito esquisita. Não sabendo nada, não entendendo direito o texto. Eu achei ela indiferente? Não. Eu acho que ela não tem preocupação? Não, ela parece preocupada nesse texto esquisito. Eu achei que ela está falando de filosofia? Não. E aí, complexidade para escolher palavras? Provavelmente a dúvida é continuar aqui se eu não sei exatamente do que ela está falando. Aí eu venho aqui, releio, e quando eu releio, já no início aqui já dá para saber. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Porque, caramba, ela tá bem existencial aí, hein? Bem filosofando mesmo. E aí, se eu olho aqui no final do discurso, como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio vem descobrindo os porquês. É visão da imanência de. De quê? Quem sabe mais tarde saberei. Ela está refletindo sobre o discurso dela. Então, mesmo sem entender direito o texto, depois de ler as alternativas e eliminar as que são mais claramente erradas, eu consigo decidir entre as duas qual que está mais certa. Mesmo sem entender o sentido da coisa, mesmo sem saber o significado de todas as palavras. E esse caminho é muito importante quando a gente está em questões maiores, questões mais longas, para que a gente consiga se virar com o repertório que a gente tem. Porque ninguém vai conseguir saber todo o conteúdo, e ninguém vai conseguir interpretar todo tipo de texto. Então, saber não entrar em pânico e olhar mais ou menos e compreender o que está acontecendo ali pelo que a gente sabe, é, às vezes, mais essencial do que ter todo o conteúdo. Saber fazer a prova e não só estudar para ela. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida antes de eu liberar vocês? Beleza. Ok, então, de novo, meu contato, se vocês quiserem me mandar qualquer dúvida depois, lembrarem de alguma coisa. Bom fim de semana para vocês, eu espero que vocês se divirtam e tenham uma ótima semana agora. Fiquem bem, fiquem com saúde e eu vejo vocês semana que vem para a última aula do semestre, tá bom? Até mais. Ok, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.